Capítulo 309 Ponderação. A alegria brilhou nos olhos da Imperatriz Qin. Com o cultivo de meio passo do reino núcleo da origem do grão ancião, ele possui muitos movimentos que ele pode usar para salvá-la, mesmo a partir de dezenas de quilômetros de distância. Apenas um pensamento por si só dele poderia fazer com que a mente dos especialistas do rank humano verdadeiro desmoronassem. Neste instante, o poder de meio passo do reino núcleo da origem se espalhou por um raio de 50 quilômetros e o Yankee dos céus e da terra estava formando diferentes tipos de cenários. Um ancião segurando uma bengala com cabeça de um dragão apareceu nos muros da cidade. Seu rosto enrugado era inexpressivo. Cumprimentos ao grão ancião. Meus cumprimentos ao ancião Longmu. Os especialistas do reino espiritual verdadeiro, incluindo o próprio imperador, se curvaram respectivamente em respeito. No país Grande Domo, os imperiais estavam no continente norte há dezenas de milhares de anos e eles obviamente tinham fortes especialistas os apoiando. Grão Ancião Longmu era um deles. Grão Ancião, desde que você faça seu movimento, aquele pirralho ficará impotente para resistir. O imperador do país Grande Domo disse. Ninguém duvidava da força do grão ancião. O poder da linhagem ocular desse pirralho não é simples, e pelo seu nível de energia mental, eu não posso controlá-lo. Além disso, seu gato também é muito incomum. O grão ancião Longmu olhou para a cena e não fez movimentos precipitados. O status da Imperatriz Qin foi classificado no top 3 maiores entre os imperiais. Seu próprio cultivo havia atingido o rank Lord verdadeiro e os imperiais só tinham alguns deles. O mais importante era que a Imperatriz Qin era a ponte entre os imperiais e a família Liu. A Imperatriz Qin desempenhou um importante papel ao fazer a principal família Liu apoiar os imperiais. Se eles perdessem o apoio dessa família, o respeito e o poder dos imperiais diminuiriam e eles podiam até perder para a seita Sangue de Ferro. A dezenas de quilômetros de distância. Dado a situação atual, Zhao Feng nem mesmo entrou em pânico. O pequeno gato ladrão controlava o chicote de sangue da serpente mística e manteve a Imperatriz Qin como refém. A aura do meio passo do reino núcleo da origem quase não o afetou. Miau, miau. O pequeno gato ladrão até mostrou os dentes e fez uma careta. Essas ações, obviamente, não escaparão dos sentidos do grão ancião. A maneira calma e composta de Zhao Feng também foi vista por ele. Pequeno amigo, solte a Imperatriz e se entregue, assim talvez você tenha uma chance. A velha voz do grão ancião Longmu era como uma voz dos deuses que quase desmoronava as mentes das pessoas que ousavam resistir. Nas profundezas do olho esquerdo de Zhao Feng uma fria luz azul brilhou e estabilizou sua mente. Dentro da dimensão do olho esquerdo, a azul e fria lagoa congelante apenas ondulava. A fonte espiritual verdadeira do óleo espiritual de Deus era insondável, mas a maior parte do poder não podia ser controlada por Zhao Feng. Claro, quando Zhao Feng for atacado por ataques de energia mental, a maior parte ou todo o ataque seria enfraquecido. Em termos de combate, o grão ancião Longmu poderia matar Zhao Feng com um dedo, mas seu nível de energia mental não chegou a um ponto em que Zhao Feng se renderia instantaneamente. A situação não é tão simples. Se fosse apenas esse pirralho, eu teria muitos outros movimentos. A expressão do grão ancião Longmu tornou-se um pouco solene enquanto olhava para longe. O óleo espiritual de Deus de Zhao Feng podia ver por dezenas de quilômetros e a situação no muro da cidade. Em cima da gema de 3 flores de lótus, a Imperatriz Qin era impotente, mas sua velocidade de respiração começou a se acalmar. Afinal, ela estava no rank Lord verdadeiro e estava começando a controlar o selo vermelho em sua testa. O selo do pêssego místico é feito para combater mulheres e é uma técnica secreta da Bíblia Sagrada da Flor Mística. No entanto, o grande pirata da água da lua subestimou meu progresso. Imperatriz Qin não se moveu. Ela estava esperando que seu corpo se acostumasse com o selo do pêssego místico e,
quando 10 a 20% de seu ki espiritual verdadeiro se recuperasse, ela poderia contra-atacar. No entanto, a pressão que a Imperatriz Qin enfrentou não era tão simples. Havia também o chicote de sangue da serpente mística de Zhao Feng, que estava drenando sua essência de sangue. Essas razões restringiram sua capacidade de recuperação. Zhao Feng, você está interessado em ouvir uma história. Você provavelmente não sabe por que eu tenho que matá-lo. A beleza da Imperatriz Qin era suficiente para destruir países e homens. Até o ritmo cardíaco de Zhao Feng acelerou um pouco. Embora o óleo espiritual de Deus o tornasse extremamente lógico, era instintivo perseguir a perfeição. Ok. Zhao Feng acenou a cabeça com interesse, mesmo que, de alguma forma, tivesse sentido que a Imperatriz Qin estava se acostumando com o selo. Antes, havia um especialista que tomou 3 discípulas. A primeira escolheu o Dao da vida, a segunda o Dao do charme e a terceira o Dao da música. Naquela época, as 3 mulheres eram jovens, mas caminhavam por diferentes caminhos da vida. A Imperatriz Qin caiu em sua memória e revelou a expressão pura e rara. Por causa da distância, além do grão ancião Long Mu, quase ninguém ouviu a conversa. Eu já ouvi essa história. Zhao Feng acenou com a cabeça fracamente. Esse especialista tinha planos diferentes para as 3 discípulas. Uma das mulheres conheceu um jovem bonito em uma vila distante e se apaixonou por ele, mas no final, ela escolheu sua herança e saiu dessa vila e voltou para a cidade. Falando até aqui, a Imperatriz Qin fez uma pequena pausa. Zhao Feng obviamente entendeu que essa discípula era ela e a vila distante era os 13 países. Esta é a primeira razão pela qual eu quero matar você. A Imperatriz Qin disse sem expressão. A mente de Zhao Feng abalou, Imperatriz Qin era mais fria do que pensava. Mas, pensando nisso, era compreensível. Não importa o quanto eles se amassem naquele tempo, tantos anos se passaram e agora a Imperatriz Qin estava no ápice de um país grande. Não havia muita conexão entre os dois. O primeiro ancião era apenas um ex-namorado que veio de uma pequena vila. Como ela permitiria que um ex-namorado perturbasse sua vida atual quando ela já se tornou a imperatriz de um país grande? Portanto, sabendo que Zhao Feng era o discípulo do primeiro ancião, a Imperatriz Qin teve alguma intenção de matá-lo, mas ela estava um tanto hesitante. Em segundo lugar, você está noivo de Liu Qinxin e a minha irmã Marcial morreu para mudar seu destino. E também é uma peça-chave. Os olhos de Imperatriz Qin estavam frios. Zhao Feng ficou em silêncio e não esperava esse tipo de relação. A Imperatriz Qin e sua noiva Liu Qinxin estavam em lados opostos. Zhao Feng foi novamente empurrado para o lado inimigo da Imperatriz Qin. No começo, eu só queria mantê-lo no escuro, depois matá-lo sem você saber. Nunca esperei que você herdasse o legado do grande pirata da água da lua e cumprisse seu último desejo. Pois eu tenho o selo da flor de pêssego místico. A Imperatriz Qin disse friamente. Ao ouvir isso, Zhao Feng sacudiu a cabeça e sorriu. Se a pessoa que segurasse o selo da flor de pêssego místico fosse forte o suficiente, provavelmente poderia até escravizá-la diretamente. Imperatriz Qin ficou em silêncio, mas não discordou. As conexões de Zhao Feng com o primeiro ancião e Liu Qinxin foram problemas apenas no futuro e não críticas. No pavilhão da neblina, a Imperatriz Qin não tinha intenção de matar Zhao Feng, não antes dele mostrar a pétala de jade e ativar o selo da flor de pêssego místico. Grande pirata da água da lua, não sei se você queria me ajudar ou me matar. Zhao Feng suspirou em seu coração. A Imperatriz Qin caiu em silêncio e seus olhos estavam calmos. Atualmente, seu ki espiritual verdadeiro se recuperou em 10%, mas fingiu não ter percebido. Embora pudesse escapar agora, não tinha confiança suficiente para matar Zhao Feng. P.A. Uma bola condensada de relâmpago disparou da palma de Zhao Feng e atingiu a Imperatriz Qin.
Ao mesmo tempo, o pequeno gato ladrão puxou o chicote de sangue da serpente mística. Você? A Imperatriz Qin mal podia usar 10% do seu Qi espiritual verdadeiro, mas Zhao Feng e o pequeno gato ladrão agiram e a bloquearam. Seu corpo ficou novamente entorpecido e o símbolo tornou-se mais vermelho. Zhao Feng calculou a distância e calculou que estavam a cerca de 50 quilômetros de distância da capital Domo. O grão-ancião Long Mu e vários especialistas seguiram de perto, mas não fizeram nenhum movimento. Saudações, Lord Timo. Zhao Feng sorriu e olhou para uma colina a uma dúzia de quilômetros de distância quando um token dourado cor de sangue apareceu em sua mão. Ordem dourada de sangue de ferro. Kill. O token dourado cor de sangue transformou-se em uma névoa colorida que brilhava na cor dourado. Ha ha ha. Eu estava originalmente preparado para continuar a assistir ao show, mas não pensei que você me encontraria. Uma longa risada veio da colina e no instante seguinte, apareceu um sedã dourado com um símbolo de um dragão de sangue e de duas espadas cruzadas. 4 condutores de sedã no ranco humano verdadeiro flutuaram em direção a Zhao Feng. Sedã lança dourada dragão de sangue. As expressões dos especialistas imperiais mudaram. As sobrancelhas do grão-ancião Long Mu se franzirão. No país Grande Domo, muitas pessoas reconheceriam o sedã lança dourada dragão de sangue. Mesmo que não conhecessem de vista, mas eles conheciam sua lenda. Sedã lança dourada dragão de sangue. Vice-patriarca da seita Sangue de Ferro. A expressão de Imperatriz Qin ficou tensa e seu rosto calmo tornou-se solene. No passado, não importa o quão ruim fosse a situação, ela não ficaria tão movida quanto hoje. Timo, você realmente vai proteger esse pirralho? A velha voz do grão-ancião Long Mu ressoou dentro de dezenas de quilômetros. Timo com seus cabelos cor de sangue saiu do sedã lança dourada para cumprimentar Zhao Feng. Zhao Feng é o convidado de minha seita Sangue de Ferro. Se a Imperatriz Qin não o atacasse primeiro, ele não teria chegado a tal estado. Timo riu friamente. Embora seu cultivo fosse um pouco mais fraco do que o do grão-ancião Long Mu, ele ainda respondeu. Especialmente depois que a roda de luz e escuridão foi forjada, Timo ficou ainda mais forte. Solte a Imperatriz Qin e tudo o que ocorreu hoje será dado apenas como um acidente. Ou então, com apenas você aqui, vocês não poderão escapar ilesos sob os ataques frenéticos meu e dos outros poucos lordes verdadeiros. O rosto do grão-ancião Long Mu estava um pouco feio, com um traço de embaraço. Tudo bem, deixe-a ir. Depois de chegar ao acordo, Timo foi muito decisivo. Zhao Feng acenou com a cabeça e chutou a Imperatriz Qin em direção aos imperiais sem dizer mais nada.